Eucaristia é o mais socialista dos sacramentos da igreja. Serão filhos do casamento entre Che Guevara e Santa Teresa d'Ávila. Por uma questão de defesa da vida, defendo a descriminalização do aborto no Brasil. Deus é gay? O último vídeo que eu soltei sobre o evento que esteve aqui em Londrina, que todo mundo está falando, o 14º Intereclesial, chamava-se Novas Evidências e Análise do PT na Igreja. Foi de novo um assombro, as pessoas ficaram chocadas com as denúncias que eu fiz mais uma vez e as análises, e esse vídeo teve muita repercussão novamente aqui na cidade de Londrina. Eu vou falar localmente, depois eu vou expandir para a parte nacional dessas questões. Aqui em Londrina muita gente me apoiou, eu recebi apoio de vários padres, mas recebi também muitas críticas, inclusive da Arquidiocese aqui de Londrina, que numa reunião de emergência aí, pelo jeito, um pouco desesperados com a situação que a gente causou com as denúncias, fizeram reuniões, etc, e emitiram uma carta pública da SEBS falando como foi maravilhoso o evento e repudiando as críticas e dizendo que tudo que eu falei não foi nada mais do que mentira, gente. Na verdade, eles não mencionam o meu nome, mas todo mundo sabe que sou eu, né? Para não dizer que eu tô mentindo de novo, né? Já tô colando essa peixe em mim. Já falei de muito padre por aí, né? Eu falei do Padre I, do Frei Hildo, do Padre Rafael Solano. Teve até o bispo de Maringá que me criticou, né? Diz que tá distribuindo até minhas fotos por aí como se eu fosse um procurado da polícia. Eu vou falar de mais um padre aí que andou me criticando. Foi o Padre Romão Martins, que é de uma igreja aqui da Dom Bosco e que vai mudar para a igreja a antiga paróquia ali do Padre Rafael Solano. E o Padre Romão criticou, me disse que eu não tenho autoridade para falar porque ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, que eu não sou uma pessoa assim totalmente desconhecida, sem credibilidade, que é melhor acreditar nos 60 bispos que estavam lá naquele evento que você já conhece como é que foi. Ele faz um discurso como o da maioria, mais ou menos como o Frei Beto, que há um tempo criticou o jornal É o País e disse que eles não têm autoridade, que você não pode confiar neles. Sus fuentes não são confiáveis e, portanto, suas notícias também não são confiáveis. Há que estar muito atentamente crítico. Então, nesse ano de protagonismo leigo, parece que eu sou o único leigo que não posso ser protagonista nem de um eventinho que teve aqui na minha cidade, né? Eu até não conhecia o Padre Romão, não sabia nem quem que era, e fui à internet procurar, como geralmente eu faço, perguntando às pessoas, etc. E até achei interessante ali uma missa que ele faz, parece que frequentemente, segundo me informaram, e não estou desprestigiando o trabalho dele, mas vocês confiram com os próprios olhos. Fazer isso em memória de mim. Houve também uma manifestação da Ordem dos Dominicanos aqui no Brasil, que foi expedida pelo Frei José Fernandes Alves. E é uma carta celebrando o evento, mais ou menos nos moldes daquela aqui da Arquidiocese, e também repudiando as críticas. Disseram eles num trecho o seguinte: manifestamos nosso repúdio à campanha promovida em redes sociais para hostilizar os participantes deste encontro intereclesial. E mais adiante eles criticam a mim que fiz o vídeo, mas obviamente eles não citam o meu nome porque não querem me dar publicidade gratuita. Fala assim: reprovamos a tentativa de demonização de alguns cristãos historicamente comprometidos com a opção preferencial pelos pobres, que é a teologia da libertação, é comunismo, gente. E a efetivação da justiça social no Brasil, entre tantos outros, tarará. E diz assim: o dominicano Frei Beto, o monge beneditino Marcelo Barros, do MST, da Pastoral da Terra, o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira, comunista, que escreveu aquela cartilha condenando a Lava Jato, o educador Paulo Freire, não preciso falar mais nada, né? Assim como eu fiz com o Padre Romão e fui procurar saber quem era, porque cada vez que eu fico me acusando que eu estou mentindo, eu sou fake news, né? Bernardo Fake News. Fui pesquisar quem que é esse frei dominicano aí, José Fernandes Alves, que escreveu essa carta aqui, me descendo a ripa. Eu fui ver o seguinte, gente, vamos dar uma olhada no que ele fez. Ele, inclusive, agora, neste mês de janeiro, fez um manifesto de religiosos e religiosas em favor de um juízo justo para o ex-presidente Lula, pedindo a inocência dele, gente. Ele foi signatário desse negócio. Mas não foi só do presidente Lula, não. Inclusive não foi só o Lula, ele manifestou apoio a Dilma numa carta aberta em defesa do PT e de toda essa corja que está sendo exposta na Lava Jato. Tá lá esse frei aí, o José Fernandes Alves, tá lá também, que foi signatário desse negócio. E se você abre o site do MST, já ouviram falar isso aí? MST? Então, o MST aqui numa página deles de 2016 falam que tem um artigo importantíssimo desse frei que as pessoas devem ler sobre análise de conjuntura, etc. Gente, esse cara tá mais sujo que pau de galinheiro para fazer essa carta. Mas é tudo mentira, tá? É tudo mentira. Eu sou contratado pela CIA, pelo MBL, pela Opus Dei, pelo pessoal Pio Décimo, pelo PSDB, que mais?
Ah, e se inventem alguma coisa aí, eu tô lá mentindo, tá? Isso aqui é tudo mentira. Você é o monge albino. O monge albino do Opus Dei. E assim como os padres dominicanos, você lembra que eu falei ali que o clero de Londrina, que a arquidiocese, soltou uma nota criticando as críticas, né? E dizendo que o evento foi maravilhoso. Eles disseram nessa nota que foi expedida no dia 30 agora, que o evento foi maravilhoso e que em uníssono, a uma só voz, todo o clero de Londrina condenou as críticas que foram feitas. Aí eles não citam meu nome para não me dar mídia também, como os dominicanos fizeram, não é mesmo? Então assim, parece que o clero de Londrina está unido contra mim. Por um lado nós temos então lá o Rafael Solano, o Frei Hildo Peronde, o Manuel Jaquim, que escreveu um texto no jornal lá falando que eu estou quase matando as pessoas, né? Tem também o Padre Romão, todo o pessoal lá de um lado aqui, do lado esquerdo. E do outro lado direito tem uma figura interessante. Uma figura que quando você pensa em catolicismo aqui em Londrina, você pensa nele. Monsenhor Bernard Gaffat. Ele no último dia 28 fez um comentário ao final da missa, descendo a lenha nesta politização que houve na SEBS e, para surpresa de todos, na verdade nem tanto surpresa, foi aplaudido de pé por toda a igreja. Ele teve que pedir para as pessoas pararem de aplaudir, tamanha alegria com o pronunciamento de um homem tão respeitoso como esse, tão respeitado como ele. O 14º intereclesial, chamado das comunidades eclesiais de base. Um grupo fanático de ideologia esquerda mostrou que queria dominar o ambiente, querer colocar um partido identificado como se fosse o Evangelho. Isso aí não é aceito. E por isso então nós deploramos, condenamos tudo que aconteceu por esse grupo. Não vamos achar que a igreja é assim, mas fica aqui então a minha ideia sobre tudo isso aconteceu, para que cada um souber o que significa isso. Que já nesse período que o Dom Jeremias entrou aqui em Londrina, foi praticamente escorraçado da catedral, e ele mesmo disse numa entrevista à Rádio Pai Querer aqui em Londrina que ele foi tratado de maneira grosseira pelo nosso bispo. Inclusive o próprio Monsenhor Bernard Gaffat, meu xará, falou que passou 15 dias chorando. Quando ele me disse da transferência, confesso, eu fiquei muito chocado e passei 15 dias chorando, sabe? Eu fiquei muito chocado. E assim, não foi uníssono. Se já tem o Monsenhor Gaffat, vocês não sabem a quantidade de padres e religiosos que vêm falar comigo aqui de Londrina, de Maringá e de todo o Brasil, até da Alemanha, dos Estados Unidos, vários lugares, me apoiando. Só que eles não podem manifestar apoio porque eles têm medo da retaliação de bispo mandão. Esse povo parece que é tudo filho de Paulo Freire, né? Até tem uma foto do pessoal no evento lá da SEBS com uma bandeira do Paulo Freire lá. E não entendem a diferença entre o locutor e a verdade. Pérola em boca de porco não deixa de ser pérola. Não confie em mim, confie nos fatos. Eu fiz o documentário, tudo documentadinho, explicado, com foto, com vídeo. Mas como esse pessoal só pensa em ideologia, não consegue pensar em nada por uma motivação da sua própria consciência, do seu dever moral, do dever que há no seu coração, não, eles sempre acham que tem alguma desconfiança, que tem algum trimelique, algum conluio por trás. Eles não acreditam. Gente, fonte primária, eu vou explicar para vocês que é fonte primária. É uma coisa que independe de quem está dizendo, eu documento mesmo, é a prova primeira, o que está escrito, a declaração, o réu confesso, foi o que eu fiz nos vídeos mostrando para você de fonte primária o que aconteceu no evento da SEBS aqui em Londrina. Gente, eu não tenho autoridade. Lembra do Padre Romão falou que eu não tenho autoridade? Não tenho autoridade nenhuma. As fontes não são confiáveis. Dá uma olhada aqui embaixo no vídeo, tá? E veja que minuto tá. A partir deste momento aqui pra frente, eu não tenho mais autoridade, tá bom? Eu só vou botar outras pessoas pra falar, porque pelo jeito, minha boca aqui, que sai dela, não vale nada. Então agora nós vamos ver a própria palavra de um padre que estava lá no evento, está defendendo o evento, o Padre Manuel Joaquim, que é um português. Você vê um artigo chamado A Intransigência que Mata. E assim meio que insinuando que aquilo que eu fiz é uma coisa meio até homicida. E ele chega um pedaço do texto e faz a seguinte pergunta: e se Dom Jeremias fosse um homem de esquerda, onde estaria o pecado? Bom, onde estaria não, é onde está o pecado. Ser comunista, apoiar o comunismo ostensivamente, isso é motivo de excomunhão. Não sou eu que estou falando, porque estão me acusando de mentiroso. Eu vou citar a fonte primária para vocês, não só do Pio XII, que é o mais famoso, inclusive tem até foto dele aqui na minha casa, porque eu acho um dos melhores papas que a igreja já teve, mas desde Pio
IX até o Bento XVI. Mas tem gente que vai dizer, ah, Bernardo, o Papa Francisco é comunista. Gente, quando ele esteve aqui no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, dia 28 de julho de 2013, ele proferiu palavras para a Conferência Episcopal Latino-Americana, falamos CELAM, que foi o berço da teologia da libertação aqui nos anos 70, em que ele desceu o farrapo e chamou a socialização de tentação. Eu vou ler para vocês os documentos aqui do Pio XII e do Papa Francisco. Agora senta e aguenta, não sou eu falando, hein? Pio XII. Vamos lá. Se os fiéis de Cristo que declaram abertamente a doutrina materialista e anticristã dos comunistas e principalmente a defendem e a propagam, ipso facto, quer dizer, imediatamente na mesma hora, late sententia, como se chama no latim, caem em excomunhão reservada a ser apostólica? Afirmativo. Preciso dizer mais alguma coisa? E por falar em padre português, lá em Portugal também Nossa Senhora de Fátima, que não está aqui por acaso, falou que se a Rússia não fosse consagrada, os erros dela se espalhariam por todo o mundo, chegariam inclusive até Londrina, nas SEBs aqui, no Brasil inteiro, não é mesmo? Gente, os erros da Rússia é o quê? O comunismo. E lembra que eu falei que Francisco veio aqui e falou umas palavrinhas? Pois é, ele tem até vídeo dele falando isso aí, ele disse que há certas tentações que o discipulado missionário pode sofrer aqui no Brasil. E numa delas ele disse o seguinte, que trata-se de conhecer determinadas propostas atuais que podem mimetizar-se na dinâmica do discipulado missionário e deter até fazê-lo fracassar o processo de conversão pastoral. Mimetizar significa parecer a mesma coisa, ficar como um camaleão misturado no meio. Ele fala que o primeiro problema é a ideologização da mensagem evangélica. É a ideologização do mensagem evangélico. Mas ele dá uma cartada aqui, logo no primeiro ano de seu papado, que as pessoas não mencionam esses comunistinhos aí, não gostam de ficar usando o Papa Francisco para os seus fins dentro da igreja. Olha o que ele diz aqui, o reducionismo socializante. O reducionismo socializante. É a ideologização mais fácil de descobrir e em alguns momentos muito fortes. Trata-se de uma pretensão interpretativa com base em uma hermenêutica de acordo com as ciências sociais e engloba os campos mais variados. Desde o liberalismo de mercado, por um lado, até as categorizações marxistas. Abarca os campos mais variados, desde o liberalismo de mercado hasta a categorização marxista. Categorizações marxistas é justiça social, apelo aos excluídos, grupos sociais, justiça para todos, igualdade, sabe? Isso é categoria marxista. Categorização marxista. E por falar em Papa e comunismo, vamos falar do Papa das SEBs, o Papa comunista das SEBs. Esse é o Papa comunista, Frei Beto, gente. Ele é o guru desse negócio, ele é organizador disso. Gente, parece que vocês não estão entendendo. Eu publiquei 2 vídeos falando desse negócio das SEBs, citei o Frei Beto várias vezes, mas muita gente está achando que o Frei Beto é só um petista alucinado que estava aqui no meio perdido. Gente, vocês têm que entender a gravidade do erro, do absurdo que foi chamar o Frei Beto para esse evento e dar o protagonismo a ele. Ele teve o protagonismo de tudo, inclusive ele foi citado várias vezes. Quando não foi citado, estava palestrando aqui no evento, assessorou algumas plenárias e tudo mais. Ele foi citado por um outro lá quando falou que o Frei Beto disse que os movimentos sociais saíram das SEBs. E Frei Beto, que esteve aqui conosco, disse que as SEBs sempre foram sementeiras de movimentos sociais. Por um outro cara lá com uma camiseta vermelha que falou que Jesus não fundou a religião. O anúncio de Jesus não se refere à religião. Isso é um eco das palavras de Frei Beto. E ele teve assim, completa capilaridade das suas palavras. E o bispo, a gente sabe, eu vou precisar dizer isso de novo, está estritamente ligado a ele. O bispo, quando esteve lá na UEL, falou que ele foi assistente do Frei Beto. Nós não sabemos por quanto tempo. Ter sido pelo menos assistente de pessoas como Frei Beto, como Estado. E ele passou a autoridade ao Frei Beto. Isso é sempre importante a gente lembrar. Ele deu autoridade para o Frei Beto. Os debatedores dessa ordem que falaram depois, certamente eles são mais gabaritados para falarem, especialmente do futuro das SEBs na Igreja do Brasil. Diz que o Frei Beto era bem mais gabaritado do que ele para falar do futuro das SEBs, né? Outra coisa que aconteceu aqui nas SEBs foram aquelas moções de agravo
contra lá, enviados para o Conselho Nacional de Justiça, contra o Sérgio Moro, contra a Lava Jato, a favor da inocência do Lula, pedindo nova constituinte, pedindo para controlar o poder judiciário. Isso aí ecoam as palavras do Frei Beto. Fonte primária, porque eu sou mentiroso, então eu tenho só que citar fonte primária aqui. Esses eventos que eu acabei de comentar para você já estão nos 2 vídeos anteriores. Então vamos para a fonte primária do Frei Beto. Ele, no dia 28, um dia depois do encerramento da SEBS, ele escreveu um artigo para o Globo, na sua coluna muito prestigiada da Globo, Golpista. Ele tem uma coluna lá e vejam o que ele disse sobre o evento aqui em Londrina. Nas décadas de 70 e 80, as SEBS desempenharam importante papel na conjuntura brasileira. Foram sementeiras de lideranças populares que criaram os movimentos sociais, MST, CUT, etc., e revitalizaram o sindicalismo combativo. CUT, toda essa cambada aí que acabou que perdeu a mamata esse ano. Ele continua. Favoreceram a capilaridade nacional do PT. Quer que eu leia de novo? Favoreceram a capilaridade nacional do PT, Partido dos Trabalhadores, embora jamais tivessem caráter partidário e sempre abrigassem militantes de diferentes partidos. Continua. Assessorei a plenária dos interessados na formação e educação no mundo urbano, e encerra desta maneira. Quanto à formação da SEBS, diz ele, 2 pilares devem norteá-la: a espiritualidade bíblica, que é a leitura comunista da Bíblia, aquele negócio da CNBB que a gente já comentou, e a atuação política. Então você está vendo? Fé de um lado, política do outro, sendo sintetizadas numa dialética comunista. Os militantes da SEBS, ele não chama os participantes, ele chama aquele pessoal que não queria política de militante. As SEBS devem se aprofundar na vida de oração pessoal e litúrgica e se comprometer com o projeto de uma sociedade mais igualitária. Isso é o que o Papa Francisco condenou: categorização marxista. Categorização marxista. De modo a atuar em fidelidade aos valores evangélicos de fome e de justiça, está deturpando o Sermão da Montanha, partilha dos bens, prioridade aos direitos dos marginalizados e excluídos, como se Deus tivesse preferência por algum lado. Eu vou mentir para vocês de novo, tá? Porque eu não tenho autoridade. Eu peguei esse artigo do Frei Beto, não foi ele que escreveu, de certo, né? Eu fiquei em casa, escrevi tudo, mandei pro Globo Golpista, a CIA pagou, a Opus Dei autorizou e aí eles publicaram lá com a cara do Frei Beto, né? Só pode ser isso, né, gente? Ele publicou um livro com o Leonardo Boff, amigo da Dilma, do PT, tudo, que diz que tá meio arrependido agora. Escrevi um livro chamado Mística e Espiritualidade. E lá eles têm um capítulo intitulado Eucaristia e o Socialismo. A Eucaristia é o mais socialista dos sacramentos da Igreja, porque celebra a partilha dos bens da terra e dos frutos do trabalho humano. Cada vez que celebramos a Eucaristia, os reacionários deviam chamar a polícia, porque estamos questionando a ordem social, que não partilha a comida e a bebida do mesmo modo. Falando em protagonismo leigo, né? Vão me dar o direito de perguntar aqui para o bispo Dom Jeremias. Dom Jeremias, o senhor que sentou ao lado do Frei Beto e autorizou ele a falar, a pergunta é: o senhor concorda com esse negócio de Eucaristia socialista? Outro absurdo do Frei Beto. Eu tô mentindo de novo vem a CIA, Opus Dei, todo mundo, a sociedade Pio X. Olha o que ele fala, gente, segura aí, tira os filhos da casa, tira os filhos da sala aí. A meu ver, o futuro homem e mulher novos latino-americanos serão filhos do casamento entre Che Guevara e Santa Teresa d'Ávila, cara. Eu não tô brincando, tá escrito aqui, ó. Vocês acreditam nisso? Bispo Dom Jeremias, o senhor que autorizou o Frei Beto a falar, sentou do lado dele, chamou ele aqui para falar e deu tanta autoridade. O senhor concorda que o Che Guevara tem que deitar na cama com Santa Teresa d'Ávila? Essi, i santi, sono la vera determinante maggioranza secondo la quale noi ci orientiamo. Ad essa noi ci atteniamo. Essi traducono il divino nell'umano, l'eterno nel tempo. O Frei Beto, aquele que recebeu o prêmio de Raul Castro e Hugo Chávez lá em Cuba, ganhou inclusive $75 mil, também fez uma entrevista com o irmão do Raul Castro, Fidel Castro, que culminou neste livro aqui, ó. E na introdução cubana deste livro, Fidel Castro diz no prólogo que o Sermão da Montanha poderia ter sido escrito por Karl Marx. Entre esse povo aí é muito conhecida essa frase que os grandes textos da humanidade, os grandes manifestos da humanidade é o Sermão da Montanha e o Manifesto Comunista de Karl Marx. A pergunta fica aqui agora para o bispo Dom Jeremias Steiner, mas você que sentou do lado do bispo, do Frei Beto, você que deu autoridade a ele falar do evento, que deixou ele falar aqui, ter o protagonismo,
Você concorda que o Manifesto Comunista tem a importância de O Sermão da Montanha? Então nossa cidade recebeu aqui o protagonismo, não leigo como eu, mas o protagonismo de Frei Beto, grande amigo de Fidel Castro, Hugo Chávez, grande amigo do dono Jeremias Steinmetz, que foi assistente do Frei Beto, e grande amigo também de quem? 12 anos e um mês, Lula! Frei Beto escreveu aqui a biografia do Lula, um operário na presidência. E você sabe qual é o nome da introdução? O Amigo Lula. E logo na introdução a gente lê um negócio interessante. Sabe o que o Frei Beto diz? A proposta do PT, criado oficialmente no mês seguinte à nossa conversa, a conversa do Frei Beto com o FHC, com o Lula, etc., vinha ao encontro das expectativas da SEBS. A comunidade eclesial de base é apartidária, não tem nada a ver com política, não é mesmo? Ô, Dom Jeremias, o que o senhor acha então dessa relação da SEBS com o PT? O senhor acha que o Frei Beto está mentindo? Você acha que a SEBS não tem nada a ver com isso? Mas é claro que esse livro é falso, né? Eu que montei isso aqui, escrevi esse texto junto com o pessoal da TFP, da Opus Dei, a gente escreveu isso aqui só para enganar todo mundo, né? Outro ponto aqui desse livro, sinal de contradição, que deve ter sido outra mentira que eu inventei junto com o pessoal da TFP, a teologia da libertação, principalmente através do uso das Bíblias nas comunidades eclesiais de base, diz o Frei Beto. Lembra que eu falei que o pessoal ia usar o grupo de reflexão bíblica? Pois é, aqui ele continua afirmando a mesma coisa. Das Bíblias nas comunidades eclesiais de base, com as classes populares que as desmistificaram, promover uma demitização nas consciências das pessoas para que elas aprendam o conteúdo da fé cristã. Que conteúdo é esse? Sem esse revestimento mítico, que muitas vezes impede a percepção do vigor revolucionário que está na raiz da revelação cristã. O senhor concorda, bispo? O senhor que deu autoridade para o Frei Beto? O senhor concorda? Página 40. O ponto da teologia da libertação, o ponto de partida é a prática política inserida nas comunidades eclesiais de base, nos movimentos populares, sindicais e nos partidos políticos. Mas eu estou mentindo, devo estar mentindo. A teologia da missão, da libertação, tem como ganchos a pastoral operária, que o Frei Beto trabalhou junto com o Lula, a Comissão Pastoral da Terra, do Marcelo Barros, que estava aqui na SEBS, o enfrentamento com as ditaduras militares, porque todos foram presos ou exilados, a experiência na tortura, do assassinato, da ocupação de terra, o pessoal do MST, enquanto a teologia tradicional, sabe a teologia do magistério da igreja? É ascética e com cheiro de incenso. Você acha bacana, SEBS, o ponto de partida ser uma prática política? E o negócio continua! Vamos lá que eu vou continuar mentindo pra vocês aqui. Tá lá, ó. A realidade está mostrando que essa igreja aliada ao capital, essa igreja de profundo anticomunismo, a igreja dos últimos 10 papas, essa igreja moralista, essa igreja sacramentalista, sabe essa igreja que você que gosta da confissão, da Eucaristia, do batismo e de todos os outros sacramentos da igreja, sabe? Essa igreja que ele está chamando aqui de sacramentalista é uma igreja falida, diz Frei Beto. Bispo, o senhor então vai parar de fazer crisma aqui nas pessoas aqui dentro porque a igreja sacramentalista é uma igreja falida? O senhor concorda com o Frei Beto, que o senhor foi assistente dele? Paguei R$6 no livro, só faltou ter 66 centavos, daí passava uma mensagem boa sobre o conteúdo, né? Frei Beto continua dizendo o seguinte: para um rico brasileiro, Cuba seria um inferno, para um cidadão de classe média, um purgatório, e para os trabalhadores, o paraíso. É por isso que todas as pessoas saem lá dos Estados Unidos, pegam barcas e vão todas para Cuba, né? Ou será que é o contrário, hein, Dom Jeremias? E antes de falar sobre a posição do Frei Beto, que eu devo estar mentindo aqui, sobre aborto, preciso mencionar um fato histórico da vida dele. Trabalhei muito em contato com o pessoal do Partido Comunista e depois com o pessoal da Ação Popular. Após o golpe de 64, vinculei meu pessoal da ALN, comandada por Marighella, o terrorista, assassino, bandido aqui do Brasil, e depois continuou o Frei Beto. Estive sempre muito próximo de companheiros comunistas. Será que ele está falando do Lula? De quem será que ele está falando aqui? Lembra que eles falaram que eu estou mentindo? Né? Que eu estou criando factoides aqui sobre qualquer coisa, hein, Padre Romão? Hein, Manuel Joaquim, todo o pessoal que está me difamando. Então, lá naquele documento da SEBS, eles falam sobre o aborto, como é interessante a gente considerar a ideia do aborto na legislação referente a aborto, drogas, políticas de gênero, o que casa muito bem com a proposta do Frei Beto aqui neste livro, que eu devo estar inventando, mentindo de novo com o pessoal, sei lá, agora vamos inventar outra coisa, né? Dos legionários de Cristo. Por uma questão de defesa da vida, defendo a descriminalização do aborto no Brasil. Dom Jeremias, o senhor é a favor da legalização do aborto?
O senhor é a favor do dia do nascituro aqui em Londrina, Dom Jeremias? Clero de Londrina, Dom Jeremias. Dom Jeremias, o senhor que hospedou aqui na nossa cidade Frei Beto, esse homem completamente complicado, como eu já mostrei aqui, eu expus os fatos na sua frente, fonte primária. Vocês aí que falaram que eu estou deturpando os fatos. Os fiéis de Londrina, o que vocês pensam disso? Vocês concordam com esse artigo do Frei Beto que ele escreveu no Globo com a seguinte pergunta: Deus é gay? Ele insinua que Deus poderia até ser gay. Deus é amor. Ele faz uma confusão linguística aqui, mas fica essa coisa insinuada. Mas a lógica é simples. Deixa eu traduzir para vocês aqui, para ficar mais fácil. Deus é espírito, ele não tem corpo. O homossexual ele geralmente está associado à relação carnal com outro homem. Então ele só deve estar falando do Deus encarnado, Jesus. Será que Frei Beto está insinuando neste texto aqui que Jesus teve alguma relação carnal com um de seus discípulos, com São Pedro? Acho improvável. Será com Judas? Vocês concordam com isso? Vocês concordam com esse artigo do Frei Beto? Dom Jeremias, considere a gravidade desse tipo de afirmação, Dom Jeremias. Já não basta tudo que eu apresentei nos últimos 2 vídeos, mas agora isto, sobre a homossexualidade de Jesus Cristo. Não é nada contra a homossexualidade não, eu estou falando aqui a respeito da ortodoxia da Igreja Católica. Tem muita gente então falando por aí que eu estou atacando a Igreja. Gente, está óbvio que eu não estou atacando a Igreja, eu a estou defendendo, que é meu dever e minha obrigação. Se eu vejo algum erro, se eu vejo alguma mentira, eu preciso expor e defender, como é qualquer questão que tem que fazer. São João Paulo II nos disse que nós devemos defender a verdade, nem que voltemos a ser 12 de novo, e é isso que eu estou fazendo. Eu não zelo pela minha reputação, eu zelo pela verdade, pelos fatos e pela nossa Igreja. Veja o que o cardeal Ratzinger, que na época não era Papa ainda, disse a respeito da nossa santa e amada Igreja, que é filha de Maria. La Chiesa. Essa non è soltanto il piccolo gruppo degli attivisti che si trovano insieme in un certo luogo per dar avvio ad una vita comunitaria. Essi, i santi, sono la vera determinante maggioranza secondo la quale noi ci orientiamo. Ad essa noi ci atteniamo. Essi traducono il divino nell'umano, l'eterno nel tempo. Essi sono i nostri maestri di umanità che non ci abbandonano nemmeno nel dolore e nella solitudine, anzi anche nell'ora della morte camminano al nostro fianco.